capítulo do número 3, versículo 16 e o versículo 17, no nome de Jesus. Vamos ler o texto da palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Diz assim o texto da palavra de Deus. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Levante a Bíblia para cima, vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Fala Deus, fala Deus. Came com brasas do altar. Fala Deus, fala. Sim, alegre, atento. Oremos. Senhor Deus poderoso, eterno Pai, fala conosco pelo poder da Tua palavra, porque esta palavra ela é a revelação, a profecia, Senhor. Revela-nos o Teu propósito através da Tua palavra, porque cremos na palavra. Toma os seus assentos, meus irmãos, e glorifique o nosso Deus com as palmas bem forte para Jesus. Pode bater mais forte as palmas para Jesus nesta tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhoras e senhores, prezados irmãos, que aqui estão presentes, nós lemos um texto muito importante, um texto que já é do conhecimento de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Este livro que nós lemos, que tem por seu autor João, que vai escrever aproximadamente cerca de 60 anos depois de Cristo. João, neste evangelho, vai nos trazer a revelação de Cristo e o propósito de Deus para com toda a humanidade. Esse texto ele é muito importante, porque aqui Deus está revelando o seu propósito, e Deus está revelando o seu grande amor para com todos nós. Prova disso, Deus vai enviar o seu Filho amado Jesus Cristo, para realizar um grande propósito para com a vida de todos nós. Deus, vendo a situação da humanidade, a humanidade caída por causa do pecado, o homem, a mulher sofrendo e trilhando-se um caminho que seria um caminho de condenação por causa do pecado, Deus, ele vai prover a salvação para todos nós. Deus vai prover o escape, Deus vai prover a saída, Deus vai prover um caminho, Deus vai prover a solução para que o homem e a mulher tivesse a oportunidade de se livrar do caminho da condenação, através da aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Dentro deste propósito, Cristo, quando ele vem cumprir com o propósito de Deus, Jesus, ele não vem com um propósito para fazer ninguém ser rico, para fazer alguém ser milionário, não. Cristo não veio prometer em dar casa, em dar carro para ninguém. Cristo, dentro da sua vinda, o seu propósito sempre nos apontou para o reino dos céus. Jesus, ele sempre ensinava os seus discípulos, dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, veja-se que Cristo está apontando a humanidade para o reino dos céus, porque o reino da terra nós já temos, mas Cristo não veio oferecer um reino terreno, mas o reino celestial para todos aquele que nele crê. Ora, Jesus ensinava os seus discípulos, Jesus dizia: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus para todos vós. Cristo, dentro do seu propósito, ele vai passar pela cruz e ele vai morrer, e ao terceiro dia Jesus vai ressuscitar. Entre este propósito da sua vinda, morte e ressurreição, Cristo vai nos proporcionar três coisas muito importantes que eu quero apontar aqui.
A primeira coisa importante é que Cristo vai nos proporcionar com a sua morte e ressurreição. Cristo vai nos livrar do caminho da condenação. Por causa do pecado, todos nós seríamos condenados. Mas através da morte e ressurreição de Cristo, Cristo nos prepara um novo caminho. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Graças a Jesus, nós temos um novo caminho que nos dá uma nova vida. Nós temos um novo caminho que nos livra do caminho da condenação e nos leva ao caminho para a eternidade. Cristo se revela como um caminho no meio de muitos caminhos, e nós vivemos em um mundo que nos oferece muitos caminhos para a prostituição, caminhos para a droga, caminhos para o crime, caminhos para a perdição. Mas no meio de tantos caminhos que há neste mundo, Jesus se revela como o único e verdadeiro caminho para a restauração, como o único verdadeiro caminho para o resgate da humanidade, como o único verdadeiro caminho para a salvação do homem e da mulher, como o único verdadeiro caminho para prover uma vida, e uma vida em abundância, uma vida com promessas, uma vida, aleluia, de paz, uma vida de alegria, uma vida em que o homem e a mulher possa viver livre da escravidão do mundo e do pecado, e alcançar as promessas de Deus, e desfrutar da dádiva da vida dada por este Deus para cada um de nós. Cristo, dentro do seu propósito, Ele vai nos preparar um novo caminho. Bem dizia o pregador em Provérbios, que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas são caminhos que levam o caminho da morte. Mas Cristo tem um caminho, porque Ele é este caminho que nos leva à vida. Ele é este caminho que nos proporciona uma vida melhor do que uma vida sem Ele dentro de um caminho. Em João 10:10, Jesus disse-lhe que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse-lhe: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Quem anda por este caminho desfruta da dádiva da vida. Quem anda por este caminho desfruta das promessas de Deus. Quem anda por este caminho vive a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Quem anda por este caminho vive verdadeiramente a certeza da salvação e da vida eterna. Quem anda por este caminho não anda sozinho, anda com a proteção de Deus. Quem anda por este caminho não anda, aleluia, desconsolado, mas anda com o Consolador, que é o Espírito da verdade, que é derramado sobre todos aqueles que confessam o Senhor como seu Salvador da sua vida. Nesta tarde, aleluia, Jesus, Ele vem falando conosco. Ele nos proporciona um novo caminho. Neste caminho há vida nova, neste caminho há promessas, neste caminho há frutos, neste caminho há milagres, neste caminho há providência, neste caminho há mudança de vida, neste caminho há transformação, neste caminho há salvação para todos que nele crer. O primeiro ponto importante é que Ele vai nos preparar um novo caminho. Cristo, com a sua morte e ressurreição, Ele nos revela o segundo ponto importante. Qual é o segundo ponto? Cristo vai nos reconciliar com Deus. Por quê? Porque por causa do pecado, todos nós estávamos afastados de Deus. O pecado é a única barreira que nos impede de ter o acesso a Deus. Quem anda no pecado, quem vive no pecado, quem ama o pecado, quem se faz escravo do pecado, ele não consegue ter comunhão com Deus. Ele não consegue se aproximar de Deus. Ele não consegue ter relacionamento com Deus. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da salvação. O pecado nos afasta de Cristo. O pecado nos afasta, aleluia, da vida eterna. Mas Cristo, com a sua morte e ressurreição, Cristo, através do seu sangue derramado, o sangue que nos gera uma nova aliança, Cristo vai nos proporcionar
proporcionar uma reconciliação para com o homem e Deus. Cristo se faz como um intermediário entre o homem e Deus, graças ao seu sacrifício, aleluia, e o seu sangue derramado, fomos comprados, fomos resgatados, aleluia, para viver uma nova aliança com Deus, com o Senhor, através do seu sangue. Por intermédio do sacrifício de Jesus, podemos ter comunhão com Deus. Através do sacrifício de Cristo, temos acesso a Deus. Cristo é um intermediário para que o homem e a mulher tenha este acesso a Deus. Hoje você tem acesso a Deus através da oração, através da palavra, através do teu devocional, através de um culto em espírito e em verdade, um culto racional prestado a Deus. Nós temos acesso a Deus. Antigamente não era fácil ter acesso a este Deus. O povo precisava de um sacrifício, aleluia, de um cordeiro e um intermediário, um sumo sacerdote ou um sacerdote que intermediasse o homem até Deus. Por causa do pecado, o homem não se aproximava de Deus, mas Cristo, quando ele vem, Cristo, ele muda tudo isso. Cristo se faz o sumo sacerdote, Cristo se faz, aleluia, o cordeiro vivo, aceitável por Deus. A Bíblia diz em Isaías que como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, Cristo se fez o cordeiro como sacrifício por expiação do seu sangue derramado pelos nossos pecados, e como sumo sacerdote, aleluia, ele intermedia o homem ao acesso a Deus. Deixa eu dizer uma coisa nesta tarde: acredite que Deus, ele ouve a sua oração. Acredite que Deus, ele ouve, aleluia, a sua oração. Acredite que Deus, ele ouve a sua adoração. Acredite que Deus, aleluia, ele sonda os teus pensamentos e o teu coração, aleluia, porque Cristo, aleluia, ele deu este acesso para que nós tenhamos, por intermédio dele, pela aceitação do sacrifício de Cristo e como nosso Salvador, nós temos acesso a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: não fique na dependência da oração de ninguém. Ore você também, porque Deus vai ouvir a tua oração. Não viva na dependência de profetas, não viva na dependência, aleluia, de missionários, não vive na dependência daqueles que andam profetizando pela internet. Não ande na dependência daqueles que ficam profetizando por aí, porque você não depende de um homem, você depende de Deus. Você tem acesso a Deus, você crê em Deus, você tem fé em Cristo, você crê, aleluia, no Salvador. Ore com fé e ele vai ouvir a tua oração. Clame na tua casa, clame sobre a tua família, clame sobre o teu propósito, clame sobre as suas necessidades, e o Senhor que está nos céus, ele vai ouvir a tua oração. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Isso significa que a mão de Deus está estendida sobre a vida daqueles que nele crê. Isso significa que a mão de Deus está estendida sobre a vida daqueles que nele crê, e os ouvidos de Deus estão atentos à oração de quem clamar, e ele vai socorrer, de quem pedir, e ele vai operar, de quem orar, e ele vai atender a oração daqueles que nele crê. Nós devemos viver na dependência de Deus. Nós devemos viver na dependência de Deus. Tem pessoas, aleluia, que não conseguem crer na sua oração. Crer que se alguém colocar as mãos sobre a vida dele e ela, Deus vai abençoar. Crer que se um profeta colocar a mão sobre a sua cabeça e começar a profetizar, vai acontecer. Nada contra. Mas você tem que entender que você não pode ser dependente dessas pessoas. Você tem que entender que a sua oração Deus também ouve. Você tem que entender que o sacrifício de Cristo não foi para que você fique dependendo de alguém. O sacrifício de Cristo foi para que nós nele crescêssemos, recebêssemos ele como nosso Salvador, e acreditar que ele também ouve a nossa oração. Acreditar que quando nós falarmos com ele, ele vai ouvir a nossa oração. Ele disse em Jeremias 29, me buscareis e me achareis, quando me buscareis
vontade de todo o vosso coração. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Marcos 9, versículo 23, parte B, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, aleluia. Eu quero dizer nesta tarde, aleluia, se você orar com fé, Deus vai atender a tua oração. Se você pedir com fé, Deus vai atender o seu propósito, se o seu propósito estiver dentro da vontade de Deus. Mateus 7:7, pedi, dai-se-vos-á, pedi, dai-se-vos-á, batei, buscai e encontrareis, batei e se abri-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre, aleluia. Eu quero dizer que você tem acesso a Deus, você tem acesso ao Senhor Deus. Nesta tarde, acredite que a tua oração Deus Ele está ouvindo nesta tarde. Acredite que o teu propósito Deus Ele está recebendo, está vendo, está socorrendo nesta tarde. Acredite que nesta tarde Deus está vindo de encontro à sua aflição, à tua necessidade, aquilo que você falou com Deus nesta tarde, Deus está descendo para te socorrer, porque nós temos acesso a Ele nesta tarde. Você tem acesso a Ele nesta tarde. Cristo, Ele nos restaura esta comunhão, porque nós estávamos afastados de Deus. Cristo, intermediário, nos leva a ter o acesso a Deus. Lembre-se o que nós dissemos agora há pouco, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não existe outro Deus, não existe outro caminho, não existe, como há um ditado popular que diz que todas as religiões levam a Deus. É mentira, nem todas as religiões levam a Deus. O que nos leva a Deus é Jesus Cristo. É o evangelho puro e genuíno, um evangelho cristocêntrico, um Deus vivo, aleluia, que morreu e ressuscitou, aleluia, e está presente em nosso meio, na nossa vida. Um Deus, aleluia, que muda, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que restaura, um Deus que ressuscita, um Deus que salva o homem e a mulher. Não é todas as religiões, é Jesus que leva. Não é as placas das igrejas, é Jesus que nos leva a Deus, porque Ele é o nosso Deus. O terceiro ponto importante dentro do propósito de Deus com a vinda de Cristo, além de Cristo nos preparar um novo caminho, além de Cristo nos reconciliar com Deus pelo sangue da nova aliança, pela sua morte e ressurreição, e é claro, pela aceitação daqueles que crê no sacrifício de Cristo, na sua ressurreição e Jesus como seu salvador da sua vida. O seu terceiro ponto importante do seu propósito é nos prover a vida eterna, nos conceder a vida eterna. E tem um detalhe: a vida eterna ela não é cobrada, ela é dado de graça. A Bíblia diz que pela fé sois salvos, né? Mediante a graça. Ou pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, é de graça. O que é graça? Graça significa um favor imerecido. Ninguém é merecedor. Ninguém é merecedor. Os méritos não é nossos. Os méritos é de Cristo, é de Deus, que veio realizar o seu propósito, morreu por mim, por você na cruz do Calvário, para prover para nós a salvação, a vida eterna. Ele não cobra, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer a sua casa, Ele não quer o seu carro,
Ele não quer nada material meu e seu para nos prover, para nos conceder a salvação. A salvação, aleluia, é para quem crê. A salvação é para quem confessa Jesus. A salvação é para quem está disposto a renunciar, a abandonar o mundo e seguir a Jesus. Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, certa feita, se não me falha a memória, capítulo 11, ele vai dizer: se alguém quer vir após a mim, negue-se, pose a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E deixa eu dizer nesta tarde, você tem a oportunidade de ter a salvação, a vida eterna. Você tem a oportunidade, aleluia, de ter a certeza da sua salvação. Você tem a oportunidade de ter o teu nome escrito no livro da vida, que é a maior bênção, que é a maior bênção, que é a maior bênção para a vida do homem e da mulher. A maior bênção não é carro, não é casa. A maior bênção não é ser milionário. A maior bênção é ter o nome escrito no livro da vida e ter a certeza da salvação, da vida eterna. O nosso Deus, Ele vive, o nosso Deus está vivo. Jesus, Ele ressuscitou. O fundamento do propósito de Deus para todos nós, nos conceder esta oportunidade. O homem e a mulher, ele tem a oportunidade. Posso considerar que Deus nos concede o livre-arbítrio. Não que Deus não tenha poder, Deus tem poder. Ninguém decide por Deus, ninguém escolhe por Deus, ninguém manda em Deus, ninguém dá ordem para Deus e ninguém dá conselho para Deus. Deus tem o poder de decidir qualquer coisa. Deus tem o poder de decidir qualquer coisa na nossa vida. Deus tem o poder de decidir qualquer coisa sobre esta terra. Tudo está nas palmas das suas mãos. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo. Deus tem o poder de decidir quem vive e quem não vive. Deus tem o poder de decidir quem nasce e quem não nasce. Deus tem o poder de decidir tudo e todas as coisas. Tudo está na palma da sua mão. Ninguém tem o controle de Deus. A tecnologia não controla Deus. A ciência não controla Deus. A filosofia, aleluia, ela por mais que estude, ela nunca vai saber tudo sobre Deus, aleluia. Deus tem o controle de tudo e todas as coisas, porque até a sabedoria foi Deus que gerou, e Deus deu sabedoria. Deus criou a sabedoria humana, né? Deus deu sabedoria para o homem. Deus gerou a sabedoria de Deus. Deus pode decidir tudo, mas Deus nos propõe, ou melhor, Deus nos dá a oportunidade de nós termos esta aceitação, de aceitar ou não aceitar. Não que a escolha é toda nossa. Não estou dizendo isso, não estou tirando a essência, não estou tirando o poder de Deus, não estou tirando os méritos de Deus, não estou tirando a capacidade de Deus, não estou tirando a majestade de Deus de decidir. Não, porque Deus, Ele é majestoso, mas Deus, Ele nos dá este livre-arbítrio, podemos dizer assim, de nós tomarmos decisão na nossa vida, de nós termos a escolha do bem e do mal, do caminho certo, do caminho errado, do caminho da vida eterna e do caminho da perdição. No jardim do Éden, Deus não deu esta opção para Adão e Eva. Deus não disse a Adão e Eva poder comer de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque o dia que comeres, morrerás. Então Deus deu a opção de Adão e Eva escolher em comer e não comer, em obedecer a Deus e não obedecer, em ser fiel ou não ser fiel. E Adão e Eva, sendo tentado pela serpente, Eva come do fruto e dá a Adão, e Adão acaba comendo, e ambos eles se revelam infiéis a Deus, porque eles decidiram em comer o que Deus o tinha proibido. E você tem esta decisão de ser fiel ou não de ser fiel a Deus, de ser fiel ou infiel. Você tem a escolha de fazer o bem ou fazer o mal. Você tem a escolha
de andar pelo caminho da salvação ou andar pelo caminho da perdição. Você tem escolha de reconhecer a grandeza desse Deus e se sujeitar à vontade dEle e servir a Ele com toda a força, entendimento de todo o seu coração e ser fiel a Ele, como você também pode andar pelo caminho das trevas, cometer o mal, cometer obras malignas, cometer injustiça e você perecer. Mas lembre-se que há uma consequência para os maus caminhos, há uma consequência para as decisões erradas, há uma consequência para a infidelidade. E a consequência final é perdição. A consequência final é condenação. Mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus, esses ficarão livres de toda condenação. Aqueles que forem fiéis ao Senhor serão livres de todo o jugo, de toda a lei que aponta-o para o condenar. Romanos capítulo 8 e versículo 1, a Bíblia diz isso. O que Paulo vai dizer aos romanos? Paulo diz que nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há. Cristo veio se revelar. Aí você diz, pastor, mas eu quero receber vitória, eu quero receber milagre, eu quero minha causa na justiça, eu quero meus bens materiais, eu quero uma vida melhor. Jesus, ele proporciona tudo isso. Ele não disse, buscai primeiramente o reino dos céus e as suas justiças e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu posso considerar as demais coisas, que é aquilo que se faz necessidade. Deus vai te dar saúde, você segue a Ele, e Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar fôlego de vida, Ele vai te dar condições para você levantar de manhã cedo. Deus, Ele vai prover o teu pão de cada dia. Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai preparar oportunidades para que você tenha o seu sustento, você cuide da sua família. Deus, Ele vai preparar. Eu não vou dizer para você que Deus vai fazer tudo isso por nós, porque se eu disser que Deus vai fazer tudo isso, é mentira. Mas Deus, Ele vai nos ajudar. Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar direção, Deus vai nos dar entendimento, Deus vai dar saúde, Deus vai preparar oportunidades para que nós passamos, aleluia, por grandes portas, para que nós alcançamos, aleluia, momentos bons, para que nós tenhamos recursos, para que nós tenhamos um trabalho, para que nós venhamos ter o nosso sustento. Isso você pode ter certeza, que Deus vai preparar a oportunidade para que você alcance o seu propósito, para que você viva um milagre, para que você alcance o seu projeto, para que as coisas na sua vida vá para a frente. Ele vai preparar. Primeiro buscai o reino dos céus e as demais coisas Deus vai pôr no seu caminho, para que você tenha a oportunidade de alcançar, aleluia, e viver. Ele vai preparar, pastor Benedito. Ele vai nos dar esta oportunidade. Buscamos a primeira a Ele. Porque quando você busca ao Senhor, quando você prioriza em buscar a Deus, você não corre atrás de promessa, você não corre atrás de milagres, você não corre atrás de bênçãos material. Quando você busca ao Senhor, as promessas te alcançam no caminho. Quando você busca ao Senhor, os milagres, eles acontecem na sua vida à medida que você busca a Deus. Primeiro você busca a Deus. Porque tem pessoas que estão correndo atrás de milagres, tem pessoas que estão correndo atrás de bênçãos, tem pessoas que estão correndo atrás das coisas materiais, e em primeiro lugar estão pondo essas coisas como prioridade na sua vida, para viver e para alcançar. Mas mude a forma que você busca. Busque primeiro o Senhor, e você não vai correr atrás de milagre. Os milagres vão acontecer na medida que você busca na sua vida, no seu caminho. Busque o Senhor, e você não vai
vai correr atrás de promessa. As promessas serão derramadas sobre a tua vida e você viverá cada promessa que Deus ele tem para a tua vida pelo poder desta palavra. Você não vai correr atrás, você vai buscar o Senhor e as coisas vão acontecer. Para fechar este texto, lembra de Josué capítulo 14, quando a Bíblia fala sobre a promessa em que Caleb ele recebe. A Bíblia diz que Caleb ele tinha aproximadamente cerca de 40 anos quando ele recebe a promessa de Deus pela vida de Moisés, de possuir a Cades Barneia como uma promessa, uma terra de herança e promessa. A Bíblia diz que ele recebe a promessa com 40 anos, e quando ele completa 85 anos, é que a promessa vai se cumprir. Só que o que chama a atenção é que Caleb, ele não está correndo atrás da promessa. Caleb, ele diz que ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele perseverou em servir o Senhor. E na medida em que ele perseverou em servir, em seguir ao Senhor, a promessa vai se cumprir. E quando a promessa se cumpre, ele disse, olha, a promessa se cumpriu. E a promessa se cumpriu em um tempo em que eu me sinto como aquele tempo que recebi a promessa. A promessa acontece com 85 anos, mas o meu vigor é como se fosse de 40, a minha força é como se fosse de 40, a minha saúde é como se fosse de 40, por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas não, aleluia, acrescentam dor, as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores, ela renova a nossa vida, a nossa fé. Então busque ao Senhor por este caminho, e Ele vai fazer com que as promessas, com que as bênçãos, com aquilo que Ele tem para a tua vida, aquilo que você vem buscando dEle, aconteça ao longo do caminho. Quem recebe esta palavra nesta tarde, quem recebe esta palavra nesta tarde, recebam esta palavra nesta tarde sobre a tua vida, porque Deus tem coisas tremendas. Paulo disse, para fechar, levante a mão para cima, levante a mão para cima. Paulo disse em Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles quanto ama. Se você ama Deus, Deus preparou coisas que você não viu. Se você ama Deus, Deus já preparou coisas que você não ouviu. Se você ama Deus, Deus tem coisas que, aleluia, não subiu no teu coração, mas Deus preparou para você. Deus preparou, Deus preparou, Deus preparou. E à medida que você busca Ele, vai acontecer. Quem crer, recebe, batendo palma.